Meus soldados, hoje vamos abordar sobre caças venezuelanos, sob ordens do presidente Nicolás Maduro, cruzam a fronteira e invadem o espaço aéreo brasileiro. Se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Em um movimento de escalada de tensões diplomáticas e militares, Maduro também convocou o embaixador brasileiro para uma reunião de emergência em Caracas. Esse acontecimento, que envolveu aeronaves militares da Venezuela em território brasileiro, levanta sérias questões sobre o futuro das relações entre os dois países e as consequências para a estabilidade da América Latina. Esse incidente começou quando unidades de radar brasileiras detectaram movimentos incomuns na fronteira do norte. A princípio, pensou se tratar de uma simples patrulha militar de rotina, mas logo a Força Aérea Brasileira percebeu que se tratavam de caças de combate venezuelanos. As aeronaves não só aproximaram perigosamente da fronteira, mas também adentraram o espaço aéreo brasileiro por vários minutos. Em resposta, o Comando de Defesa Aeroespacial Brasileira enviou caças para interceptar as aeronaves intrusas, resultando em uma situação tensa de monitoramento, embora sem troca de tiros. Esse episódio alarmante deve ser compreendido em um contexto geopolítico mais amplo. A Venezuela, sob o governo Maduro, tem passado por uma crescente crise econômica e social, com a queda severa em sua capacidade de produção interna e aumentando as sanções internacionais. Enfrentando o protesto e com apoio limitado de aliados internacionais, Maduro tem buscado maneira de fortalecer sua posição interna e, ao mesmo tempo, projetar força para intimidar opositores e países vizinhos que condenam seu regime. Esse comportamento de provocação pode ser entendido como uma tentativa de desviar a atenção das dificuldades internas, utilizando a tensão com o Brasil para mobilizar seu próprio apoio popular. A convocação do embaixador brasileiro é uma medida significativa e incomum que geralmente ocorre em situações de conflito diplomático grave. Esse ato visa pressionar o Brasil a dar explicações e é, em muitos casos, utilizando como estratégia para demonstrar descontentamento ou até preparar o terreno para futuras sanções ou ações políticas. Maduro parece querer enviar um recado claro de que está disposto a reagir com firmeza a qualquer movimento do Brasil, particularmente em relação ao apoio que o governo brasileiro vem oferecendo à comunidade internacional para resolver a crise humanitária na Venezuela. O governo brasileiro, por sua vez, respondeu com firmeza, condenando a invasão do espaço aéreo brasileiro, ressaltando que irá tomar todas as medidas necessárias para garantir a soberania e a integridade territorial. O presidente brasileiro declarou que não aceitará nenhuma violação da fronteira nacional e, por meio do Ministério da Defesa, colocou as Forças Armadas em estado de alerta. Esse preparo indica que o Brasil está pronto para reagir às novas provocações, destacando que a defesa do território é inegociável e que o país agirá de acordo com o direito internacional para manter a sua segurança. A repercussão desse acidente tem sido imediata e intensa, tanto entre os países vizinhos quanto a comunidade internacional. A Organização dos Estados Americanos já se manifestou pedindo calma e negociações entre os dois países e destacou que a integridade territorial de qualquer nação da região deve ser respeitada. Os Estados Unidos, um dos principais opositores do governo Maduro, também demonstraram preocupação com a escalada e fontes próximas ao governo americano afirmam que estão monitorando a situação de perto e que, se necessário, poderão intervir diplomaticamente para evitar um agravamento do conflito. Esse tipo de incursão aérea tem sido uma tática utilizada para regimes autoritários para testar a resposta dos países vizinhos e projetar uma imagem de força. No caso da Venezuela, a situação é ainda mais delicada, pois o país possui um histórico de atritos diplomáticos com o Brasil e outros membros da região. No entanto, esse episódio marca um ponto crítico, pois a violação do espaço aéreo é considerada uma grave infração ao direito internacional e o Brasil tem direito de responder a uma violação da sua soberania, inclusive com o uso de força, caso o considere necessário. No campo militar, o Brasil possui uma força aérea considerável capaz de defender seu território em situações de emergência. Recentemente, a FAB vem modernizando seu arsenal com a aquisição de caças Gripen de tecnologia avançada que proporcionam uma resposta rápida e eficaz em caso de ameaças aéreas. Essa modernização coloca o Brasil em uma posição de vantagem tática, especialmente em relação à Venezuela, que, embora possua caças russos Sukhoi e Su-30, enfrenta dificuldades de manutenção e limitação logística devido a restrições econômicas e sanções. Enquanto o clima de tensão se intensifica, a população brasileira e venezuelana assiste com preocupação o desenrolar desses acontecimentos. O conflito entre os dois governos poderia impactar diretamente a vida de milhões de pessoas, especialmente aqueles que vivem nas áreas de fronteira e que dependem do comércio e da mobilidade dos dois países.
Além disso, existe o risco de um agravamento da crise humanitária da Venezuela, levando ao aumento do fluxo de refugiados para o Brasil, o que pode intensificar os desafios humanitários e de segurança nas regiões de fronteira. Especialistas alertam que a situação poderá escalar para o conflito mais amplo, envolvendo outros países da região, caso as provocações continuem. O Brasil, como uma das maiores potências da América Latina, possui responsabilidade na promoção da paz e estabilidade regional, e qualquer medida tomada será observada atentamente pela comunidade internacional. A prioridade agora é estabelecer canais diplomáticos que possam diminuir as tensões, evitando que esse episódio se transforme em um conflito armado. No entanto, a resposta do Brasil deve ser cautelosa, mas firme. Qualquer demonstração de fraqueza poderá ser interpretada por Maduro como uma permissão para futuras agressões, enquanto uma resposta exagerada pode ser usada pelo governo venezuelano como justificativa para mobilizar sua população contra ameaças externas. A diplomacia, nesse caso, precisará equilibrar-se com uma postura de dissuasão para que a integridade territorial do Brasil seja mantida sem provocar uma escalada desnecessária. Em conclusão, a invasão do espaço aéreo brasileiro por caças venezuelanos marca um ponto de atenção nas relações entre os dois países. O governo brasileiro precisa se manter vigilante e preparado, buscando a paz, mas sem hesitar em proteger seu território. A comunidade internacional acompanha esse episódio com a expectativa, e o futuro das relações entre Brasil e Venezuela dependerá das decisões tomadas nas próximas horas. Uma coisa é certa, a tensão está em alta e qualquer movimento em falso pode desencadear uma crise com desdobramentos imprevisíveis. Se você é um soldado em busca de mais informações sobre geopolítica e questões militares, não se esqueça de se inscrever no canal e ficar por dentro de tudo.